Senhor. Cristo, palavra de Deus. Cria em mim um coração que seja puro. Dai-me de novo a alegria de ser salvo. Louvor e glória a ti, Senhor. Cristo, palavra de Deus. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Pedi e vos será dado, procurai e achareis, batei e a porta vos será aberta. Pois todo aquele que pede, recebe. Quem procura, encontra. E a quem bate a porta, será aberta. Quem de vós dá ao filho uma pedra, quando ele pede um pão? Ou lhe dá uma cobra, quando ele pede um peixe? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Nisto consiste a lei e os profetas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvor e glória a ti, Senhor. Cristo, palavra de Deus. Queridos irmãos e irmãs, celebramos hoje esta Eucaristia na quinta-feira da primeira semana da Quaresma. Vivemos com toda a igreja esse tempo litúrgico, o tempo da Quaresma, que nos proporciona uma preparação bonita para a celebração do mistério central da nossa fé cristã, o mistério pascal de Cristo, a Páscoa da ressurreição do Senhor. O tempo da Quaresma é este tempo de 40 dias, em que a igreja nos convida a viver esta preparação para a Páscoa, porém de que forma? A igreja nos convida a realizar uma peregrinação que deve ser feita com oração, escuta da palavra de Deus, para que isso nos leve a viver mais intensamente o dom da vida nova que Cristo nos concedeu pela sua paixão, morte e ressurreição. Nós recebemos de Jesus ressuscitado esta graça, esta vida nova, esta vida de filhos e filhas de Deus, que vivem com alegria a comunhão de amor com Deus e por isso mesmo
vivem com alegria a comunhão de amor uns com os outros. A vida nova que Cristo nos deu, que nós todos recebemos pela graça do sacramento do batismo, porque, como nos recorda o apóstolo São Paulo, na carta aos Romanos, quando nós recebemos o batismo, nós fomos batizados na morte de Cristo, para viver ressuscitados com Ele, até o dia em que nós chegarmos à glória da ressurreição, a Páscoa definitiva, a glória do nosso Deus. Irmãos e irmãs, esta vida nova que Cristo nos concedeu, já atua em nós. Nós podemos, melhor ainda, nós devemos viver o dom desta vida nova, orientados pela palavra de Deus, motivados pelo dom do Espírito Santo, motivados pela graça de Deus. Somos capazes de viver o mandamento principal que o Senhor nos ensinou, o amor a Deus e o amor ao próximo. A Quaresma quer exatamente nos recordar que nós, discípulos e discípulas de Jesus, devemos viver o compromisso com o dom da vida nova. E por isso, a igreja nos faz o convite para que, comprometidos com o dom da vida nova, aproveitemos deste tempo para rezar, para escutar mais atentamente a palavra de Deus, de modo que nos convertamos mais profundamente para Deus, o seu amor, e no seu amor, o amor aos irmãos, o amor ao próximo. Como eu disse, neste tempo da Quaresma, a igreja nos convida de um modo todo especial à oração. Eu gostaria de refletir em breves instantes sobre a importância da oração, justamente porque a liturgia da palavra desta quinta-feira da primeira semana da Quaresma evidencia a oração, destaca a importância da oração para a vida cristã. Até para que nós possamos, de fato, fazer valer este dom da vida nova, a vida de filhos e filhas de Deus, a vida de irmãos e irmãs de Cristo Jesus. Esta vida nova que Ele nos concedeu pela sua Páscoa de ressurreição, para fazermos valer o dom desta vida nova. A oração, ela é imprescindível. A oração não pode faltar em nossas vidas, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. É claro que a oração é um aspecto importante da vida cristã. E ela deve ser complementada com a vida sacramental, para que, de fato, movidos pela graça de Deus, possamos viver no nosso dia a dia, de vida de família, de vida de trabalho, de relacionamentos, de compromisso com a sociedade, com o mundo em que vivemos, para que possamos viver o dom da vida nova, comprometidos com o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. A oração. Fundamentalmente, orar, rezar, é cultivar o diálogo
de amor com Deus. Fundamentalmente, a oração é esta atitude pela qual o nosso coração, a nossa mente, as nossas palavras, todo o nosso ser se volta para dialogar, entrar neste diálogo, entrar nesta comunhão de amor com Deus. É claro que a própria palavra de Deus nos demonstra que existem várias formas de oração. Inclusive, de acordo com aquilo que nós vivemos. Se você olhar bem a Bíblia, se você der uma olhada nas Sagradas Escrituras, você vai perceber em diversas páginas das Sagradas Escrituras diversos exemplos de oração. Mas nós podemos destacar um livro especial de oração, presente nas Sagradas Escrituras. Vocês se recordam qual é este livro? O livro, não ouvi. Qual é o livro? Dos Salmos. Ali, no livro dos Salmos, nós encontramos um exemplo maravilhoso de diversos tipos de oração. A oração de súplica, a oração de adoração, a oração de júbilo, a oração de louvor, a oração de ação de graças, a oração de intercessão, a oração meditativa, a oração contemplativa. E aqui nós poderíamos apresentar diversos tipos de oração presentes, estas orações, no livro dos Salmos. No entanto, Jesus, o Filho de Deus encarnado, nosso Senhor e Salvador, Ele é o grande modelo de pessoa orante. Em diversos trechos do Evangelho, os Evangelhos de São Marcos, São Mateus, Lucas, João, nós encontramos Jesus que se retira. Jesus que se retira para rezar, para dialogar com o Pai, para cultivar esta comunhão de amor com o Pai, para conferir com o Pai sua vontade. É importante, meus irmãos, é importante, minhas irmãs, que nós aprendamos sobretudo com Jesus, nosso Senhor e Salvador, as lindas lições da oração. Esta oração que é uma atitude de quem busca Deus, de quem procura o rosto de Deus, de quem procura o coração amoroso de Deus e cultiva pela oração, por esse diálogo de amor, cultiva a comunhão de amor com Deus. Nós precisamos ter consciência de que a oração, ela é vital para a nossa caminhada cristã. Todos nós temos consciência da necessidade do alimento para a nossa sobrevivência, da necessidade do ar que respiramos,
Todos nós temos consciência de tantas necessidades que temos para o nosso existir. Ah, meus irmãos, ah, minhas irmãs, maior deve ser a nossa consciência da necessidade da graça de Deus, da necessidade do amor de Deus, da necessidade da comunhão com Deus, tudo isso que nos possibilita a oração. É importante que nesse tempo da Quaresma, nós assumamos um compromisso com a oração. Nós procuremos, no corre-corre do nosso dia a dia, no corre-corre dos nossos compromissos familiares, compromissos com o trabalho, que nós busquemos no nosso dia a dia momentos de retirada, momentos onde nós ficamos a sós com Deus, para rezar, para conversar com Ele. Como eu disse, a palavra de Deus, as Sagradas Escrituras nos apresentam diversos tipos de oração. É importante nós rezarmos a partir da nossa verdade. Na primeira leitura, esse trecho do livro de Esther nos apresenta exatamente o quê? A rainha Esther estava vivendo uma situação de tribulação, justamente porque o povo de Deus estava sendo ameaçado. O seu povo, o povo do qual a rainha Esther pertencia, estava sendo ameaçado. Ameaçado de extermínio. Essa mulher, portanto, se prostra, busca o refúgio no Senhor, como nos diz a primeira leitura. Ela se prostra por terra desde a manhã até o anoitecer e reza e suplica ao Senhor. Mas é interessante percebemos que a oração de Esther é uma oração toda ela entrelaçada de louvor a Deus, adoração e, portanto, reconhecimento do poder, da grandiosidade de Deus, súplica, intercessão. Mesmo sofrendo, mesmo angustiada por causa da ameaça de extermínio do seu povo, a rainha Esther não somente suplica a Deus, não somente apresenta ao Senhor a angústia do seu coração, não somente intercede para que Deus pudesse intervir naquela situação, não permitindo que o povo de Deus fosse exterminado. Mas é interessante perceber que mesmo naquele clima de tensão, Esther adora o Senhor. Esther reconhece a grandiosidade de Deus. Esther abre a sua boca para louvar o Senhor. E claro, além do louvor, a súplica, a intercessão. Quantas vezes, meus irmãos e irmãs, nós vivemos situações de tribulação e, claro, de forma assim muito espontânea, brota do nosso coração, brota dos nossos lábios a súplica, o pedido, o clamor,
para que Deus venha em nosso socorro naquela situação, para que Deus solucione aquela tribulação, para que Deus nos console. Mas, atenção, mesmo em situações de dificuldade, de tribulação, situações que nos angustiam, nós não podemos deixar de rezar adorando Deus, de rezar apresentando ao Senhor nosso louvor. Esta oração feita de confiança, esta oração feita com fé, confiança no Senhor, sabendo que Ele, porque nos ouve, porque é um Pai rico em misericórdia, porque não nos abandona em nossas aflições, Ele vai responder. Ele vai responder. Como disse o salmista, naquele dia em que gritei, vós me escutastes, ó Senhor. Como é que nós cantamos? Naquele dia em que eu gritei, vós me escutastes, ó Senhor. Como é que nós cantamos? Naquele dia em que gritei, vós me escutastes, ó Senhor. Naquele dia, juntos, em que gritei, vós me escutastes, ó Senhor. mais uma vez, com confiança. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes, ó Senhor. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes, ó Senhor. Você confia nisso? Você acredita nisso? Naquele dia em que gritei, vós me escutastes, ó Senhor. Meus irmãos e irmãs, por causa da tribulação, por causa do sofrimento que nós eventualmente passamos, muitas vezes a oração, ela brota espontaneamente em forma de grito, porque ela é acompanhada com os nossos sentimentos, ela é acompanhada pelos nossos afetos, pelas nossas emoções. Uma mãe que se depara com a iminência da morte do seu filho, da morte da sua filha, faz de tudo, recorre a todos os médicos para encontrar a salvação para o seu filho, para a sua filha. No momento dramático, coração cheio de desespero, brota da mãe o grito. A oração, meus irmãos e irmãs, precisa ser feita a partir da verdade, da nossa própria verdade. Mas feita com fé, ou seja, feita com esta profunda confiança no amor do Pai, no amor de Deus. Uma oração através da qual nós nos abandonamos nos braços do Pai.
Mas eu tenho que dizer uma coisa. Deus, Ele sempre responde às nossas orações, quando elas são feitas com justiça, de forma correta, justa, de forma boa, humilde. Orações feitas com fé. Ele sempre ouve, Ele sempre responde. Mas, atenção, Ele responde como Ele quer. Ele responde na hora dele. Tem gente que sofre com as demoras de Deus, não é verdade? E tem gente que sofre ainda mais porque essa mãe, por exemplo, grita ao Senhor, suplica ardentemente ao Senhor uma solução para o seu filho, para a sua filha, que está na iminência de morrer. Essa criança vem a morrer. Eu pergunto, será que Deus não ouviu a oração? Será que Deus não ouviu o clamor dessa mãe? Ouviu? Só que a resposta de Deus será muito melhor do que aquilo que nós pedimos. Pode ser que o nosso pedido seja de fato alcançado por Deus, a ponto de que essa mãe consiga a graça da cura para o seu filho. Mas quem crê em Deus, quem confia a sua vida, quem confia a sua sorte ao Senhor, porque Ele é o Pai do céu, um Pai rico em misericórdia, sabe que Deus responderá a nossa súplica, dando-nos uma graça ainda melhor daquela que nós pedimos, porque Deus conhece o nosso bem. Deus sabe do bem que verdadeiramente nós necessitamos. E aqui entra o ensinamento de Jesus no Evangelho. Por isso que Jesus, em pleno Sermão da Montanha, nós estamos no capítulo 7 do evangelista São Mateus, é o Sermão da Montanha, capítulo 5, 6 e 7 do evangelista Mateus. Sermão da Montanha que começa com o Sermão das Bem-aventuranças. E ali nesses capítulos 5, 6 e 7, Jesus nos dá ensinamentos preciosíssimos. Dentre eles, o ensinamento a respeito da oração. Porém, o ensinamento que Jesus faz a respeito da oração que nós ouvimos no Evangelho de hoje, quer nos ajudar, acima de tudo, quer nos ajudar a ter uma profunda confiança no amor do Pai do céu. Preste atenção. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: pedi e vos será dado. Procurai e achareis. Batei e a porta vos será aberta. Meu irmão, confiança. Minha irmã, confiança. Reze, ore, peça a Deus. Peça a Deus com confiança. Peça a Deus com fé.
e ao mesmo tempo agradeça ao Senhor. Que o seu pedido, que a sua súplica seja acompanhada de louvor, seja acompanhada de adoração. Reconheça pela fé que Deus há de responder a sua súplica. Porque como Jesus ainda nos ensina neste evangelho, todo aquele que pede recebe, quem procura encontra, a quem bate a porta será aberta. Quem de vós dá ao filho uma pedra quando ele pede um pão? Ou lhe dá uma cobra quando ele pede um peixe? Ora, atenção, se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Quanto mais o vosso Pai. Confiança no amor do Pai. Peça, mas por favor, se você não receber aquilo que você pediu ao Senhor em oração, não desanime, não perca a coragem, porque Deus responderá, só que Ele vai dar aquilo que Ele sabe que é o melhor para mim e para você. Você confia? Você acredita? Um dos maiores dons que Jesus ressuscitado nos concedeu pelo seu mistério pascal, foi exatamente o dom de nós sermos justificados, reconciliados com Deus nosso Pai. Mesmo sendo o Pai de Jesus Cristo, Jesus nos concedeu a graça de chamar Deus de nosso Pai. Jesus nos deu acesso livre ao coração do Pai. É por isso que de todas as orações, a oração mais bonita, a oração mais perfeita que Jesus nos ensinou foi a oração do Pai Nosso. Onde não é uma simples oração, onde nós não encontramos uma simples oração. Na oração do Pai Nosso, nós encontramos esta oportunidade de graça. Esta oportunidade de graça, de nós cultivarmos a comunhão de amor com o Pai do céu, a ponto de chamar Deus, o Criador de todas as coisas, de Pai Nosso, Abá, Papaizinho, Pai do céu. Esta foi a grande graça que Cristo nos concedeu, pelo mistério da sua paixão, morte e ressurreição. Jesus não apenas nos libertou da escravidão do pecado, mas Ele nos concedeu o dom de uma vida nova, que significa a comunhão eterna de amor com o Pai do céu, de modo que nós podemos chamar Deus, o Criador de todas as coisas, de Pai Nosso. O Pai sabe do que você precisa, meu irmão. O Pai sabe do que você precisa, minha irmã. Persevere na oração. Nos momentos de alegria, nos momentos de satisfação, nos momentos de vitória, louve, agradeça,
bendiga ao Senhor. Momentos de tribulação, momentos de angústia, apresente ao Senhor em oração suas necessidades. Oração de intercessão, oração de combate, oração de súplica, oração de clamor. Ore com a verdade da sua vida. Ore com fé. Ore com amor. Ore entregando-se. Ore com confiança no Pai do céu. Porque, como nós cantamos, naquele dia em que gritei, verdadeiramente, ó Senhor, vós me escutastes. Porque é o nosso Pai do céu, um Pai cheio de amor, Ele sempre escuta o nosso clamor. No final desta homilia, eu chamo a atenção dos jovens. Aqui na Igreja do Brasil, nesse tempo da Quaresma, vivemos intensamente a campanha da fraternidade. Neste ano, o tema da campanha da fraternidade é fraternidade e juventude. Nesta linda caminhada que nós vivemos em preparação para a Jornada Mundial da Juventude, que acontecerá no próximo mês de julho, na Arquidiocese do Rio de Janeiro. Jovens, sejamos jovens orantes. Saibamos consumir as energias da nossa juventude na oração. Sem dúvida alguma que a igreja, ela é muito enriquecida pelas orações que as pessoas fazem. Os idosos, os adultos. Aquela oração pura, singela, carregada de ternura das nossas crianças. Sem dúvida alguma, a igreja, a humanidade toda, ela é enriquecida das graças, dos favores divinos, pela oração do povo de Deus. Mas eu preciso destacar nesta tarde a oração da nossa juventude. Jovens que vivem com alegria a sua juventude, esse tempo tão bonito da nossa vida, da nossa existência humana, mas sabem consumir a sua juventude também na oração, na adoração de Deus, na busca do amor de Deus, na vida de amor aos irmãos e irmãs, intercedendo por tantas situações do mundo que precisam da intervenção amorosa do Senhor nosso Deus. Jovens, sejamos comprometidos com a oração. Façamos valer a nossa juventude, vivida de forma mais bela, pela prática da oração. Nesse silêncio no qual nos encontramos, façamos a nossa oração pessoal agora, respondendo a palavra que o Senhor dirigiu a todos nós. CançãoNovaPlay.com. Assine já!